dia a todos. Bem-vindos ao webinar Por que a segurança é relevante para o negócio do Pix? E para esse bate-papo, a gente vai trazer alguns convidados, que são os especialistas Ronaldo Esquezaro, que é o diretor de negócios da Dynamo Networks, José Roberto Vasconcelos, Carlos Tadeu Barreto, que são os engenheiros de solução. Bom, de acordo com o Banco Central, são 7 as características que tornam o Pix uma solução única, né? A primeira é velocidade, segundo, disponibilidade, terceiro, segurança, 4, conveniência, 5, multiplicidade de casos de uso, 6, informações agregadas, 7º, ambientes abertos. Nesse webinar, a gente vai se focar nas 3 principais características, que são a velocidade, a disponibilidade e a segurança dessas transações. E a gente, para começar esse bate-papo, a gente vai fazer algumas perguntas para esses especialistas, que poderão ser complementadas pelos outros participantes. E no final, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Ronaldo, a primeira pergunta vai para você. De onde vem e quais são os riscos cibernéticos do mundo Pix? Legal. Gente, bom dia, obrigado aí pela participação de todos, obrigado, Kátia. Os riscos sempre estão associados, né, no mundo cibernético, à identidade, né, e ao sigilo das informações, né. A gente sempre tem uma preocupação, isso desde outras épocas, que garanta que efetivamente a pessoa que está fazendo a transação é a pessoa que diz ser, né, e quem efetivamente vai receber a informação, a pessoa que vai receber aquela transação, realmente seja a pessoa correta. Né? Então, a gente associa sempre esses riscos a qualquer transação cibernética, e para o Pix não é diferente. Na realidade, a gente percebe, até pelas características e arquitetura de segurança que o próprio Banco Central recomendou e o que a gente vê que o mercado está aplicando, realmente estão dentro desses pilares de segurança, quer dizer, na identificação dos participantes do sistema, né, na confidencialidade dessas informações, ou seja, para que realmente ninguém que não seja pessoa de direito tenha acesso à informação. Então, você vê muito consistentemente as recomendações do uso, por exemplo, da certificação digital, né, que é um marco aí, desde a época do SPB, né, com as TEDs e tudo mais, né, fazendo uso dessa tecnologia de segurança para que você identifique as partes envolvidas, sejam elas as pessoas, no caso agora físicas, ou as pessoas jurídicas, né, as entidades envolvidas dentro da transação, para que essa transação realmente seja feita entre as pessoas devidamente autorizadas, que os valores, que as informações realmente de origem e de destino sejam as mesmas, né? Porque você já imaginou, você paga 100 e depois o outro recebe 10, né? Então, assim, não pode acontecer esse tipo de coisa. Isso para o sistema é extremamente danoso, quer dizer, você não tem qualquer tipo de confiabilidade no sistema. Então, os riscos cibernéticos associados ao Pix vão muito nessa linha, quer dizer, eu preciso efetivamente identificar as pessoas e as entidades envolvidas nessa transação, garantir que essa transação ou que essas informações só sejam acessadas pelas pessoas de direito, né? E, óbvio, são dispendidos aí diversos controles de segurança, como a certificação digital, como a gente vai ter muito celular envolvido, né? Quer dizer, o celular vai ser o grande ator, digamos, desse sistema, né, o que vai facilitar, e é o que está todo mundo apostando, né, quer dizer, na facilidade de uso, na interoperabilidade. Então, quer dizer que outras tecnologias vão, né, circular também não só né, o sistema como um todo, mas o próprio usuário, né? Quer dizer, você ter dispositivos no celular que garantam também a segurança do próprio dispositivo, como os antivírus e outras tecnologias que garantam aí que o celular não vai ser clonado, que o celular não vai ser atacado, para que você não tenha, por exemplo, um roubo de credencial ou um roubo de informação do próprio celular. Ronaldo, em relação ao negócio propriamente dito, assim, quais são os aspectos de segurança do Pix que estão envolvidos?
ao negócio do Pix, ou seja, veja, a questão da segurança, ela é extremamente ligada ao negócio, quer dizer, ela está ligada à confiabilidade do próprio sistema, porque se o sistema não é seguro, como é que a pessoa vai utilizar? Né? Então, ela é diretamente proporcional o sucesso do negócio à segurança, porque se aquele canal ou aquela possibilidade de pagamento não me garante uma segurança, quer dizer, o negócio está fadado ao fracasso. Né? Ou seja, qual é a confiança que o usuário vai ter em, por exemplo, fazer um pagamento com Pix, né, sendo que aquele sistema é passível de fraude, por exemplo. Então, naturalmente, as pessoas não vão fazer, não vão aderir àquela modalidade. Né? Então, a segurança quer dizer, ela tem que garantir, ou ela visa garantir ao negócio a confidencialidade, ainda mais quando se trata de pagamento. Quer dizer, você imagina se um canal de pagamento ou um meio de pagamento ele não é seguro. Então, ele está fadado ao fracasso. Eu não sei se é isso que você estava querendo, se é esse o contexto da sua pergunta, mas, assim, a segurança hoje está intimamente ligada ao sucesso de qualquer meio de pagamento, né? E, no caso aqui, a gente está falando do Pix. Estamos falando de confiança, então, Perfeito. sem segurança é impossível. Exatamente, porque o usuário, ele não... Né, como é que você vai usar um sistema não confiável para fazer pagamento, para fazer transferência de fundos? Aliás, eu acho que o Brasil sempre teve na vanguarda, né, das adoções de tecnologia, né, justamente desse quesito de segurança, justamente para respaldar, do ponto de vista de confiabilidade dos sistemas, né? Então, a gente vê o SPB aí há anos já, o sucesso aí que foi o SPB, quer dizer, ele está muito, muito intimamente ligado à confiança do sistema. As garantias que você tem hoje de passar uma TED, quer dizer, de receber dinheiro através da TED e tudo mais. Né? Então, assim, o próprio sistema financeiro, ele é muito ligado a essa questão de segurança, né? Quer dizer, então, quando você tem a confiabilidade, a confiança do usuário naquele meio de pagamento, naquela entidade, né, enfim, naquele conglomerado, né, automaticamente você vincula a sua imagem, o seu negócio, né, ou o sucesso do seu negócio, àquela confiança. E só assim, para entrar um pouquinho no Techniquez agora, né, Ronaldo? É bom o pessoal estar atento que as instituições elas vão usar tecnologia baseada em certificados digitais, né? Então, são as credenciais das instituições que estão em jogo. Então, assim, um vazamento de uma credencial dessas, você põe em xeque todo o negócio da instituição no Pix, né? Legal. Sim. José Roberto. É importante também, eu acho que acrescentar nesse ponto, o Ronaldo fez uma boa colocação na última pergunta também, com relação a essa questão do roubo de chaves, né, e fraude, né, já que todo o sistema é baseado em assinatura digital e em criptografia de canal, né, é muito importante, por exemplo, a questão do armazenamento das chaves, né, a gente tem que evitar que esse acesso, né, seja feito de forma indevida, né? O atacante ele pode ter acesso ao sistema, escalar algum privilégio, aproveitar de alguma vulnerabilidade. Então, apesar de que grande parte do Pix, das operações, são feitas em rede privada, interna, né? Existem algumas operações que são expostas na internet, como registro de tokens e tudo mais. Né? Então, esse é um dos pontos. O outro ponto também é a questão do QR Code, né? A gente tem histórico aqui no Brasil, né, de fraude de diversos tipos, eu acho, né, acho que a gente está competindo até com a Rússia, né, nesse tipo de questões aí de fraudes financeiras. Então, o atacante, ele pode alterar, por exemplo, a geração desse QR Code, explorar alguma coisa que não foi pensada, né, para isso o Banco Central tem feito muitas reuniões para tentar mitigar um pouco essa questão dos riscos da geração dos QR Codes. Né? E tem outra questão que o Ronaldo abordou também, mas seria interessante também pensar nisso, que é a questão do roubo ou da perda, né, do celular. Essas informações vão estar armazenadas aonde? Né? No celular.
estariam armazenadas no local seguro, quer dizer, o desenvolvimento das apps, das aplicações que suportam o sistema também tem que ter esse tipo de preocupação. Então, aí a utilização, por exemplo, de OTPs, né, para checagem do usuário, né, coisas que já são usuais no mercado financeiro, agora com a participação, por exemplo, dos bancos e de outras instituições, as fintechs, né, outras instituições que estão sendo criadas que não são bancos, isso tudo tem que ser realmente revisitado e repensado e colocado todos esses riscos aí relacionados ao negócio. Ainda mais porque agora você vai ter só segundos para tomar qualquer tipo de decisão, né? Diferente de outros sistemas que você ainda tem um pouco de tempo, né, para poder avaliar uma fraude, o Pix ele tem uma característica porque você tem talvez milésimos de segundo para avaliar se aquilo é uma fraude ou não, né? Então, quer dizer, isso vai trazer um desafio grande, né, para a segurança, quer dizer, para o pessoal de fraudes e tudo mais, para mitigar o risco da operação. Zé Roberto, os participantes diretos e indiretos, eles precisam se preocupar com o quesito segurança? Por quê? E de que forma eles podem fazer esse trabalho? Sim, o que eu estava falando na pergunta anterior, o participante direto é a primeira vez que existe uma interação financeira assim entre instituições determinadas pelo Banco Central, né, que deva existir isso, a primeira vez no mercado financeiro. E isso aí também existe essa preocupação do Bacen, que no início deixou a questão do protocolo a ser adotado, um protocolo que poderia ser de escolha livre, mas aparentemente ele vai determinar qual vai ser a comunicação entre o participante indireto e o direto, né, no sistema financeiro. Então, toda essa questão de segurança migra também para o participante direto, né, de uma forma natural, porque a transação é vista como um todo, né, desde o seu início até o fim, até a sua conclusão. Então, existe uma transação de requisição de pagamento, existe a efetiva transferência de recurso financeiro aí na ponta. Então, tudo isso aí influencia nessa questão da segurança, envolver todas essas camadas, desde o participante indireto até o participante direto, instituição, rede, tudo que está envolvido. No mercado, existem muitas empresas que elas estão adquirindo soluções aí de mensageria, basicamente em software, a solução do Pix, né? Existe algum risco operacional em relação a isso? Então, existem alguns riscos com soluções baseadas em software. O principal é o armazenamento das chaves criptográficas, né? Então, a chave privada é uma chave importante. Toda transação precisa dessa assinatura digital. Esse é o reconhecimento da instituição perante o Banco Central. E também tem operações de validação de credenciais que é feita com as chaves criptográficas, com as cadeias do Banco Central. Então, se houver alguma falha com relação ao acesso a essas chaves ou uma fraude com relação a esse armazenamento ou até o roubo dessas credenciais, você põe em risco toda a parte de operação do Pix. Esse é um dos fatores, que é o fator de segurança relacionado ao armazenamento das chaves criptográficas. Então, assim, além desse, tem uma preocupação muito grande que a gente tem com relação à performance. Então, você tem um servidor de aplicação que vai processar a mensageria, que vai fazer o processo de criptografia, e você também tem toda a parte de negócios da instituição, do controle bancário, do controle financeiro. Então, existe aí uma nuvem, digamos assim, onde você tem uma dificuldade de descobrir aonde está o problema da performance de uma aplicação. Então, assim, para muitos, existe um número muito baixo de processamento inicial. Então, isso para mim, é um achômetro, né? Cada um vai ter, porque ninguém tem a métrica exata nesse momento. Mas você tem um ponto crucial na adoção do Pix,
que é a determinação do Banco Central de não cobrar as transações de CPF. Então, assim, as pessoas vão poder transacionar, e aí eu vou fazer uma transferência financeira para um colega de trabalho, eu vou colocar um dinheiro para o celular do meu filho para ele comprar um lanche no colégio, e no final do dia eu vou pedir o dinheiro de volta, como você faz hoje, entregando uma nota maior e pedindo o troco no final do dia. Então, assim, essas operações são operações triviais que vão passar pelo Pix e que hoje não existe. Não existe essa contabilização. Então, toda vez que você coloca a mão na carteira e saca um dinheiro, é uma transação do Pix que você pode estar fazendo. Então, esse dado de performance é um dado que eu acho muito relevante, que as pessoas têm que levar em consideração. O Pix vai funcionar 24/7, você tem um tempo de resposta hoje que o Banco Central está determinando por volta de 30 segundos. Antes, a ideia seria ficar em 2 segundos, 6 segundos. Então, tiveram vários números e escolheram agora os 30 segundos. Então, outro ponto seria o paralelismo dessas transações. Então, você tem um dispositivo, uma solução que responde várias requisições por segundo, mas, na verdade, se você estende o tempo de resposta, você pode ter uma fila e ter um gargalo. Então, mesmo que tenha uma solução que responda 1.000, 2.000 assinaturas por segundo, pode ser que ele não consiga responder a vários desses engargalados. Então, são pontos importantes, tanto na segurança do armazenamento, quanto na preocupação com a performance e disponibilidade da solução. Legal. O que é um repositório seguro de chaves criptográficas do Pix? Ronaldo, ou José, ou Tadeu? Acho que só complementando um pouquinho, né? Quer dizer, vai complementar um pouquinho o que o Tadeu falou, mas um repositório seguro de chaves é um local justamente para que as chaves fiquem protegidas disso que o Zé falou um pouquinho, o Tadeu também, do roubo da credencial. Quer dizer, porque hoje toda a segurança, né, a segurança das transações, ela é baseada principalmente na identificação, né, e as chaves de criptografia hoje as chaves que vão identificar a instituição, vão identificar a pessoa, vão identificar uma aplicação, né, então eu preciso, de alguma maneira, deixar essa informação num local seguro. Né? A gente brinca internamente que a gente uma vez ficou sabendo de uma reunião que um presidente de uma empresa, enfim, eles estavam discutindo a questão de colocar alguns serviços críticos ou servidores críticos numa sala cofre. Né? Então, né, para quem está acostumado com o tema, sala cofre é uma sala segura, onde você coloca servidores de alta criticidade que demandam um nível de segurança física maior, né, e também da questão de disponibilidade, porque é uma sala refrigerada, você tem uma série de controles de acesso, pessoas, né, e aí o cara, para fazer tangibilizar aquilo, né, para as pessoas que não estavam acostumadas, ele falou, olha, Deus, quando fez o homem, pôs o cérebro aqui e batia na cabeça, né? Tá vendo que aqui é duro? Então, aqui é duro porque aqui vai a parte mais importante do corpo, né? Enfim, a parte que tem as informações, que pensa, né? Então, a gente brincou aquilo e a gente começou até a usar isso como um artifício para explicar que quando uma coisa é importante, quer dizer, ela precisa estar num lugar seguro, né? Então, o caso das chaves de criptografia, como elas identificam as entidades ou os vários personagens envolvidos, né, para que não sejam acessadas, né? Então, quando a gente fala de repositório seguro, por exemplo, a gente está falando de equipamentos de criptografia, por exemplo, que você tem todo um arcabouço de segurança físico e lógico para que pessoas não autorizadas não consigam ter acesso a uma chave, porque é o que o Zé Roberto falou, se alguém pega aquela chave, se alguém rouba a credencial, por exemplo, de um participante direto, vamos supor, qual é o estrago que ele pode fazer? Ele pode se passar pelo participante direto, as operações são em tempo real, o tempo de resposta é extremamente apertado, quer dizer, então, se aquela chave foi comprometida e o cara usou ela, sei lá, 1 minuto, quer dizer, pronto, eu já tenho um estrago aí generalizado.
né? Então, essa é a importância de você ter um repositório seguro, por isso que o Banco Central, inclusive, recomenda lá, em algum momento da norma, o uso, né, por exemplo, de HSMs, para que você faça a segurança das chaves, justamente porque ali você tem um cerne muito importante de identificação dos participantes do sistema. Só adicionando aqui ao que o Ronaldo falou, quem está falando é o Luan, também sou da Dino. Assim, a proteção dessa chave, né, ela é importante porque, por exemplo, se você deixa essa chave disponível numa máquina, alguém poderia copiar e essa chave poderia estar disponível facilmente para outras pessoas, você não teria o controle da posse dessa chave. No caso de um HSM, de um repositório, né, que seria um repositório seguro, você controlaria a localização dessa chave para ela estar dentro do HSM. Uma chave dessa, ela tem a garantia do não repúdio. Então, se alguém, por acaso, copiar a sua chave, fizer uma operação, você não pode falar que não foi você que fez, mesmo que não tenha sido uma chave que tenha feito uma operação dentro do seu ambiente. Perfeito, Luan. Eu queria também acrescentar a questão seguinte, a questão da certificação desses equipamentos, né? Essa certificação é que fornece essa análise da segurança e análise também que o uso dessa chave, o ciclo de vida dessa chave seja perfeitamente auditável, né? Então, você consegue ter auditorias permanentes de checar se está existindo algum ou uso indevido da chave ou algum tipo de tentativa, mesmo que essa tentativa não vá dar certo, né? Você tem como auditar se seu ambiente está sofrendo algum tipo de ataque, né? Eu vi uma pergunta aqui do Marcos Maurino aqui no chat, né? Falando sobre essas questões de armazenamento de chaves em dispositivos criptográficos e qual a relação dela, por exemplo, com a questão do reconhecimento facial, né? Ou eu até estenderia um pouco para a questão biométrica, né? Qualquer outro tipo de segurança que não chaves, né? Mas baseado em reconhecimento biométrico. Todos esses usos da questão da assinatura digital são elevados à questão da proteção da chave. Então, o reconhecimento biométrico é mais uma camada que você dá em relação a esse uso da chave, né? Onde o reconhecimento biométrico vai ser o segundo fator de autenticação, né? Até está descrito, né, lá nas regras do Banco Central, né? Exato. Tomando sempre o cuidado, né, que no mundo digital, muitas vezes a gente não tem a percepção do perigo, né? Por exemplo, se eu deixo meu computador aberto, saio para almoçar, alguém vem e copia qualquer arquivo, qualquer documento que eu tenho no meu computador e eu não vejo isso, eu não tenho a sensação de que eu fui roubada, né? A menos que haja um dano lá na frente, alguém exponha essas informações de alguma forma, eu vou ter essa ciência de que houve um vazamento de dado, houve alguma fraude, então talvez fique exemplificado aí o perigo, né, quando a gente fala de chaves, né, de que elas realmente precisam estar no ambiente seguro, porque no mundo digital, muitas vezes, a gente não tem a sensação e não sabe se realmente a gente está protegido ou não. Dando prosseguimento, a gente sabe que no ano que vem, né, a Lei Geral de Proteção de Dados vai ter início, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que a Lei Geral de Proteção de Dados está relacionada ao PIX e de que forma, né? Muito bom. A lei de proteção de dados, ela está muito ligada ao conhecimento do uso da informação, ao consentimento do uso da informação, e também a responsabilidade das empresas no tratamento das informações, né? Eu acho que, em relação ao PIX, isso é bem
como é que eu posso dizer, bem crítico. Por quê? Porque você vai ter informações sigilosas de cada participante, né? São informações de uso pessoal, são informações dos dados bancários, quer dizer, informações que, se de alguma maneira forem vazados, quer dizer, você tem um estrago extremamente prejudicial, assim, uma amplitude muito grande. Então, eu acho que a adoção das próprias recomendações do Banco Central em relação à segurança, as melhores práticas de armazenamento, de confidencialidade, de autenticidade, né, de autenticação no acesso à informação ou na parte transacional, quer dizer, você já tem, de alguma maneira, atendido a várias recomendações, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente costuma também fazer um paralelo, por exemplo, no mundo de cartões, né? Quem trabalha aí, ou quem tem familiaridade com o mundo de cartões, você tem lá as melhores práticas ou a certificação do PCI, né? Mas antes mesmo do PCI, você já tinha as melhores práticas de segurança aplicadas ao mundo de cartão, ou seja, é que muitas vezes é aquele negócio, né, e aí a gente precisa tomar alguns cuidados, né, segurança é bom, todo mundo entende que é importante, mas em algum momento, se alguém não falar para você que é obrigado, ou tiver algum tipo de sanção, as pessoas não adotam, né, então, assim, e às vezes é com a gente também, né, pessoa física e tudo mais, mas na realidade, tudo está relacionado a boas práticas de segurança, que já existem, óbvio que elas são aperfeiçoadas, porque também as fraudes, elas são aperfeiçoadas, né? Mas, no fundo, a própria adoção das recomendações de segurança, elas, de alguma maneira, elas já abrangem uma boa parte da LGPD. É lógico que a gente não vai entrar nos detalhes aqui de outras implementações, mas, por exemplo, a gente está falando de criptografia, a gente está falando de mecanismos de autenticação e identificação, né? E, obviamente, dentro do próprio sistema PIX, a gente vai ter informações extremamente críticas e confidenciais, né? Então, essas ações e essas recomendações, elas devem ser seguidas, né? E, obviamente, a consequência é que você tem maior aderência aí à LGPD. Tadeu, por que o Banco Central utiliza e recomenda o uso do Hardware Security Model ou HSM? Então, Kátia, como a gente estava falando, a tecnologia principal de segurança do PIX é certificado digital, são as assinaturas e a parte de criptografia. Então, essas chaves assimétricas, elas têm que estar armazenadas num local seguro. Então, assim, o ideal para mim, inclusive, eu sou defensor de que o HSM deveria ser uma exigência, não uma recomendação, mas, enfim, o Banco Central usa porque é o core de segurança do processamento do PIX. Então, tudo é baseado em certificado digital e todas as transações são assinadas eletronicamente. Então, tem dois fatores. O principal, que é a segurança e a guarda dos certificados. E o segundo, que é a performance. Então, o processamento criptográfico é muito mais seguro, é muito mais performático você utilizar um equipamento para fazer essa parte de assinatura, de verificação de assinatura, do que você processar isso em sistema em servidor de aplicação comum. Então, o Banco Central tem esses dois pontos a se preocupar. Ele é o hub, ele vai receber todas as conexões de todas as operações PIX. Então, ele fez um processo licitatório, colocou um número de performance desafiador e teve um vencedor que eu acho que cumpre com esses requisitos. Então, eu acho que esses são os pontos principais. A segurança. Então, assim, para quem não conhece, o HSM é um hardware que é preparado e é certificado para fazer essa guarda de certificados. Então, assim, todas as certificadoras são obrigadas a utilizarem também um HSM como repositório de chaves criptográficas. Então, existem esses dois fatores.
a segurança no armazenamento, controle de acesso e tudo mais, e a performance do sistema. Então, são os 2 pontos que o Banco Central se preocupou e que o HSM cumpre bem o seu papel. Tem uma... Kátia, só complementando, talvez o Zé vai lembrar disso, porque a gente já pegou muita implantação, é um ponto importante do uso de um equipamento especializado em criptografia. Além da segurança, da performance, a gente no começo do Pix conversou muito também com o pessoal de arquitetura, né, porque o pessoal de arquitetura estava extremamente preocupado aí com as aplicações e tudo mais que estariam envolvidas e qual era a melhor arquitetura para rodar um sistema como o Pix, que é um sistema praticamente um sistema real-time, né, um sistema que ele é vivo, quer dizer, ele está 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar. E essa questão do processamento criptográfico, né, para ele, num determinado momento, não se tornar gargalo, né? Então, a gente já pegou diversas implantações, tanto no SPB, na época do SPB, e também depois, também no projeto, por exemplo, que é um outro projeto grande no Brasil, que usa muito tecnologia de criptografia, que é o próprio nota fiscal eletrônica. Então, por exemplo, você via empresas grandes, rodando a parte de criptografia em servidor Windows, né? Então, o que acontece? Você tinha o problema, né, que o Luan até comentou, da cópia da chave, ou seja, por exemplo, o cara fez um backup, o cara foi lá, pegou o arquivo, copiou o certificado, copiou a chave de criptografia para algum outro lugar, quer dizer, eu não sei o que o cara está fazendo, eu não tenho rastreabilidade, mas tinha um problema até, não é muito maior, né, porque o problema de você copiar uma chave e fraudar é extremamente grave, mas você tinha um problema de disponibilidade, por quê? Cara, o servidor Windows lá toda hora crashava, dava pau, travava, aí o cara tinha que ir lá, rebootar o servidor, e o que acontecia? A aplicação, ela ficava parada. Por quê? Porque a camada de criptografia estava parada, quer dizer, ela estava rodando num servidor que não foi desenhado para aquilo. Óbvio que ele roda, quer dizer, a gente não está falando que não funciona, funciona, mas do ponto de vista de risco, quando você avalia o risco de uma arquitetura dessa, por exemplo, a questão, a gente sabe, o servidor ele trava, o cara vai lá fazer backup, o administrador tem acesso às chaves, quer dizer, você tem uma série de riscos associados, e quando você pega aplicações críticas, por exemplo, como nota fiscal eletrônica, que o cara precisa emitir a nota porque o caminhão está na doca para sair, ele passou a ser um sistema crítico para toda a empresa. Se você pega um sistema de pagamento brasileiro, onde a gente já viu casos do cara ter que rebootar a infraestrutura, às vezes, 2 vezes por dia, quer dizer, isso começa a ficar extremamente crítico. Se você traz isso para o Pix, que é um sistema 24/7, né, com tempo de resposta extremamente agressivo, quer dizer, qualquer fissura que você tiver nesse processo, quer dizer, o dano ele é muito grande, né? Então, você ter alguém especializado para fazer a salvaguarda e garantir a segurança, e também a performance, e deixar que o sistema especializado trate aquilo para que segurança não seja né, a segurança criptográfica não seja gargalo, quer dizer, é realmente um ponto importante para se pensar. A gente está falando muito de HSM, né? Eu queria que vocês explicassem, assim, quais são as diferenças desses equipamentos e como é a garantia da performance, porque muita gente vende HSM e diz que tem uma capacidade, uma performance, mas como é que eu tenho certeza de que é verdade o que está sendo vendido para a gente, né? Eu acho o seguinte, para dirimir qualquer dúvida, o melhor é você chamar a empresa e fazer um POC. Então, sem dúvida nenhuma, chamando e fazendo um POC, você vai ter a garantia de que aquele equipamento, que aquela solução vai te dar performance. Quando a gente fala em solução que é baseada só em servidor de aplicação, onde armazena o certificado em arquivo, você tem realmente uma dúvida muito maior e essa parte de performance é jogada a responsabilidade totalmente para a aplicação, para o servidor de aplicação. No caso dos HSMs, você tem um processamento interno no HSM. Então, a gente consegue garantir que
que o equipamento processa aquela quantidade de criptografia, de assinaturas, e a gente consegue garantir que ele realmente faz o número. Então, a gente faz a POC e testa, e é a única forma de você dirimir e ter certeza, primeiro, que a solução funciona, e segundo, que atinge o número prometido. Acrescentando um pouco a questão do Technicase aqui, né? Existe várias formas de você operar a chave, como já foi colocado aí pelo Ronaldo e pelo Tadeu, muito bem colocado. Você pode operar a chave onde essa chave esteja no arquivo, né? Aí você tem as questões que o Luan levantou, né? De você garantir, por exemplo, a questão de segurança e rastreabilidade do uso dessa chave. Mas existem outros equipamentos criptográficos, como smart cards e tokens digitais, que são equipamentos que também operam chave de forma interna, só que você não tem aí a questão performance, e é uma solução que ficaria ruim em termos arquiteturais para publicação em data centers, né? Além da questão performance em si. Quando você armazena a chave dentro de um equipamento criptográfico de rede, né, onde ele é especializado, aí você tem que analisar duas possibilidades. Ou você usa seu software para fazer sua assinatura, né, quer dizer, onde a assinatura básica é feita lá no equipamento, só que você tem a questão da formatação. No caso do Pix, a gente tem, aí você tem alguns padrões a seguir, né, como, por exemplo, o DSIG e o ISO 20022. E aí, essa formatação dessa assinatura nesses formatos pode ser feito num software na máquina, aí você demanda performance e tem a questão da segurança. Quem está operando a chave é o equipamento realmente, você está trazendo essa chave por causa do driver que você está usando, que é JCA, esse equipamento trouxe a chave para operar na memória. Então, isso também são questões arquiteturais que têm que ser avaliadas em termos de segurança. Tá? E tem a questão da performance, como o Tadeu falou, né? Se o equipamento faz tudo, aí você consegue ter todas as variáveis de controle para otimizar essa operação, de uma forma usando, por exemplo, parseamentos de XML, né, específicos, são soluções otimizadas em relação a uma solução que você teria para rodar, por exemplo, num Java da vida, num JCA, porque é uma solução que tem que ser genérica, ela não tem que ser específica para aquilo ali. Então, às vezes, o programador usa de algumas técnicas que, para tornar ela genérica, que isso cai muito a performance. Tá, pegando esse gancho, Zé, assim, queria que você explicasse um pouquinho, quando a gente fala, a Dynamo afirma que ela tem um módulo nativo de segurança Pix, o que isso realmente significa? Isso, na verdade, é uma questão de projeto, né? O equipamento Dynamo, ele é um projeto nacional, né? E nós somos fabricantes, né, desse equipamento, e aí, por uma questão de projeto, dentro do nosso hardware, existe uma divisão de tarefas, né? Existe pipelines para controle de prioridades nessa divisão de tarefas. Então, nosso equipamento ele permite que você instale módulos independentes, quer dizer, que fazem uso de outros módulos. Por exemplo, o módulo da criptografia base interna, ele é utilizado por todos os outros módulos e é utilizado pelo cliente se ele também assim o preferir. Por exemplo, uma assinatura ou uma criptografia básica comum, né? Esses módulos especializados nos permitem usar os recursos internos, né? Claro que existe uma priorização do que é mais importante dentro do equipamento quando ele está processando. Então, há uma otimização no processamento dessa operação, por causa disso, por causa da arquitetura que nós escolhemos. Então, acho que a gente é diferencial no mercado em relação a outros equipamentos que só foram feitos pensando em criptografia, porque a gente tem essa possibilidade de fazer a operação completa dentro do equipamento, de forma otimizada. Só adicionando o que o José Roberto falou, uma outra vantagem também do módulo interno ao HSM é o desenvolvimento. Então, você teria que gastar tempo da sua equipe de desenvolvimento para fazer desenvolver a parte de segurança, que muitas vezes é uma
uma parte muito específica e demanda conhecimento técnico de criptografia, e você passa isso para um módulo dentro do HSM. Então, quando vem novas atualizações, por exemplo, do Pix, você só vai precisar atualizar um client, ou então o firmware do HSM, sem precisar parar a sua equipe para ela desenvolver toda essa parte de criptografia, ou então trazer alguém para a sua equipe que tem um conhecimento específico de segurança. Você tem uma economia nessa parte, né? E simplifica para a parte de criptografia dentro da sua empresa. Obrigado, isso é legal, porque deixa, inclusive, toda a parte de criptografia, desde a assinatura, salvaguarda, tudo dentro da fronteira criptográfica. Então, isso, até voltando lá à questão do LGPD, é bem interessante, por quê? Porque a interação da aplicação com a camada de segurança como um todo, ela é feita totalmente autenticada e totalmente isolada. Ou seja, então, criptografada, isolada, autenticada, então quer dizer, eu garanto, inclusive, que só a aplicação, quer dizer, mais ninguém, se eu rodo isso fora, por exemplo, da fronteira criptográfica, quer dizer, eu já tenho ali um ponto, do ponto de vista de arquitetura nevrálgica, porque ele vai estar operando ou junto com o servidor de aplicação, ou num servidor separado, né, que até é passível de falha, e eu também começo a misturar um pouco ali a questão de aplicação com camada de segurança. Então, veja, eu toda hora eu vou, tiro chave, vou lá, coloco chave. Então, quer dizer, quando você trata isso dentro da fronteira criptográfica, você isola ainda mais, então deixa a aplicação trabalhar como aplicação e deixa que a parte de segurança faça a parte dela totalmente isolada, né? Então, você garante, nesse ponto específico, inclusive, o cumprimento do LGPD, porque, por exemplo, realmente você colocou um controle ali que a própria aplicação, para ter acesso à chave, vai estar totalmente autenticada, identificada, e eu vou ter rastreabilidade do uso daquela chave. Tem um ponto importante também aí, né? Essa parte toda de processamento criptográfico, dessa parte de segurança, a gente está falando de estar sendo feito dentro de um equipamento que é homologado, que é testado para isso. Então, assim, é um pouco diferente da mensageria, né? A gente tem a mensageria que vai fazer toda a parte de negócio, mas não tem essa auditabilidade que a gente tem que passar com relação ao armazenamento e ao controle da segurança. Sim, eu também queria acrescentar que nossa expertise nesse tipo de feature, né, vem, por exemplo, do SPB e da nota fiscal eletrônica, que já está dentro do equipamento, e o que a gente pôde perceber nos clientes, né, no nosso uso nos clientes, a gente consegue homogeneizar a base de clientes, quer dizer, quando existe uma nova feature, alguma mudança que o Banco Central tenha feito, a distribuição disso é relativamente simples e o cliente tem acesso a essa mudança aí instantaneamente, sem precisar mobilizar sua equipe de desenvolvimento. E até a parte de mensageria continua na área dela, só demandando as funções criptográficas que estão sendo atualizadas de acordo com as determinações do Banco Central. Lembrando aí que as características principais do Pix é velocidade, disponibilidade e segurança. Vamos lá. Ronaldo, eu queria que você explicasse um pouquinho por que o Banco Central determinou a assinatura do Pix no padrão ISO 20022. Isso para a gente foi assim, muito bem visto, porque o ISO é um padrão internacional, né, de mensagem, principalmente de mensagem transacional, né? Então, a gente acha que a adoção já desse padrão, primeiro que já traz um padrão, isso é importante, né? O pessoal fala assim, padrão, o padrão é importante. Por quê? Porque o padrão já é uma coisa conhecida, estudada, documentada, né? Então, tanto que quando você usa padrões, veja, quando a gente fala de criptografia também, a gente fala de padrões, são importantes os padrões, porque os padrões são conhecidos e tudo mais, porque a segurança, ela está na chave, né? E quando você usa um padrão
um algoritmo que é público, né, quer dizer, que todo mundo conhece, quer dizer, isso é bom, porque a comunidade reconhece aquilo como uma boa prática, ou seja, ele é documentado, ele já foi testado, ele já foi exaurido em termos de estresse, para verificar se tem alguma incompatibilidade, algum problema, alguma coisa. Então, quando você fala, ou quando o Banco Central fala de adotar um padrão internacional, que é um padrão reconhecido, um padrão documentado, um padrão estudado, isso foi visto com muito bons olhos. E a gente acredita que a adoção desse padrão, que é um padrão internacional, já é um passo de preparar o próprio sistema brasileiro para interoperabilidades internacionais, né? Porque, ou seja, inserir realmente o sistema financeiro brasileiro já preparado, por exemplo, para falar ou para interagir com outros mercados, né? Então, de uma maneira assim bem, digamos assim, simplista e direta, a gente acredita que a adoção de um padrão internacional foi justamente o quê? Primeiro, reconhecidamente um padrão testado, aprovado pela comunidade internacional, e o segundo ponto é o quê? Já preparar o Brasil, ou o sistema financeiro brasileiro, para voos ou para interoperabilidades com o mercado internacional, né? O Zé, acho que tem até algumas outras considerações, mas aí eu vou deixar para ele. É que esse padrão financeiro ele permite umas características interessantes, como, por exemplo, a extensibilidade, né, das mensagens, e a utilização, por exemplo, de campos também para você fazer marcações aí para lavagem de dinheiro, algumas coisas que possam vir no futuro, né? Eu acredito que a utilização desse padrão também vem do fato de você poder depois criar uma grande base de consulta, né? Uma base de inteligência, por exemplo, para que o governo possa avaliar algumas ações aí no mercado financeiro usando essa base. Claro que aí dentro da LGPD, né, dentro de anonimizações e tal, mas isso vai dar um norte aí e um acesso do governo a esse tipo de número, né, que antes era restrito nas empresas operadoras de cartões de crédito. E isso vai ser o futuro aí nesse sistema. Por que a assinatura XML de Sign é mais segura? Olha só, o Bacen realmente ele adota dois padrões, né? A ISO 20022, aí para quem não sabe, a ISO ela é usada para comunicação entre instituições financeiras participantes diretos, o que a gente chama de SPI. A transferência de dinheiro, efetivamente, é feito usando a ISO 20022. Porém, a DSIG, a XML Design, ela é um padrão que já foi adotado na nota fiscal eletrônica. Então, ele é muito usado no mercado, né? É um padrão que tem se mostrado bastante satisfatório, e ele é usado numa característica do PIX que chama-se DICT, né? Que é a questão do dictionary, é um dicionário de tokens, onde você vai tratar a questão das transferências. As transferências não necessariamente precisam ser feitas conta a conta, né? Eu posso ter alguém que não tenha conta nas pontas, e aí essa transferência vai ser feita por esse token, que vai ser e-mail, celular ou outros tokens customizados, mas que existe essa necessidade de haver esse registro desse token previamente. É para isso que serve o DICT. Então, nessa questão específica, o Bacen adotou o XML Design para isso. Ok? Então, eu acredito que foi uma escolha bem acertada essa questão, pelo domínio que tem no mercado desse tipo de solução. Zé, está muito na moda agora falar de segurança na nuvem, né? A segurança Pix na nuvem é segura? E quando ela é recomendada? Olha só, a nuvem realmente o grande desafio hoje por algumas questões, né? A questão, por exemplo, da terceirização da segurança, né? Você está terceirizando a segurança para uma empresa fora da sua fronteira, digamos assim, para fazer a proteção, quer dizer, e ainda mais quando você está falando de recursos financeiros, né? Já existem alguns bancos, esses
novos bancos, né, que já estão operando hoje em dia na nuvem. Na nuvem existe essa questão do controle, que é o desafio. Outro desafio é a questão da rede, né? Você tem você demora muito tempo mandar um pacote e volta, ele demora um tempo considerável para ir e voltar esses pacotes, e muitas vezes você tem infraestrutura na rede que dependem de consultas a teus sistemas online que você tem dentro da instituição. Então, isso talvez seja um fator que deteriore bastante a questão performance. Mas a nuvem tem a questão da elasticidade e da garantia de funcionamento aí como vantagem, né? Então, eu consigo tornar elástico a minha solução muito mais simples na nuvem. Alocação de novos servidores, isso basicamente é considerado muito mais simples de você fazer esse tipo de operação. Então, a nuvem possui esses desafios. Muitas instituições estão usando para desenvolvimento em nuvem, né? Hoje, nos testes, os testes do Pix. E vamos ver aí se isso aí vai vingar, né, para bancos. Eu acho que efetivamente tem a questão da rede, porque a RSFN exige que você coloque o ponto de rede na própria instituição fisicamente. Então, mesmo aquelas que estão usando nuvem, elas não estão saindo para o Pix pela nuvem, ela sai por uma VPN. E aí, talvez no futuro, né, com esse uso, o Banco Central possa liberar o acesso à RSFN pelos servidores de nuvem também. Acho que é uma coisa que é um caminho meio sem volta, né, a questão da nuvem, mas deve ser analisado ainda do ponto de vista da segurança, da performance e do atendimento aos requisitos do Pix. Ronaldo, quer acrescentar alguma informação? Não, eu acho que veja, eu acho que é o que o Zé falou mesmo, a questão da nuvem é um caminho sem volta, né? Eu acho que as características do projeto que vão determinar, né, qual é a melhor maneira da abordagem ou da adoção em nuvem no projeto Pix. A gente vê que está todo mundo olhando para a questão da velocidade, né? Quer dizer, você precisa ter um SLA bem agressivo, né? Então, isso está diretamente relacionado ao provedor, né? Que ele precisa ter um SLA extremamente agressivo para que você atenda, né, aos requisitos. E também do ponto de vista de segurança, eu acho que é importante a gente pontuar aqui, da segurança, quando eu falo da segurança criptográfica, né, porque quando você fala de nuvem, o negócio fica um pouquinho pior, né? Por quê? Porque ainda, a gente percebe no mercado, já existia uma dificuldade muito grande das empresas, por isso que a gente desenvolve há muito tempo módulos especializados, que é isso que o Zé Roberto falou, o Tadeu, o Luan, ou seja, são módulos que abstraem das aplicações e das próprias equipes de desenvolvimento funções muito básicas de criptografia, que para você ficar fazendo aquilo lá, a gente costuma até brincar que isso é uma graxa, né? Quer dizer, é pôr a mão na graxa lá, que você tem que fazer um monte de coisas para assinar um XML, para assinar assinar um arquivo, alguma coisa, quer dizer, o mecanismo que você precisa desenvolver, interagir com equipamentos criptográficos ou interagir com interfaces de criptografia. Às vezes você fala para o pessoal que tem que interagir com a interface PKCS11, o cara, bicho, isso é o quê? De comer, de passar no cabelo? Então, quer dizer, o pessoal fica meio perdido. Por quê? Porque aquilo está muito no baixo nível. Então, você percebe que quanto mais abstrair aquele tipo de coisa das aplicações e do dia a dia, geralmente facilita muito a vida das equipes, das empresas, por conseguinte. É o que o Luan falou, a gente consegue, por exemplo, economizar, às vezes, 2, 3 meses de desenvolvimento de equipes por aí, só com a apresentação do nosso módulo, por exemplo, do Pix, né, que as funções já estão todas lá, quer dizer, você tem chamadas de alto nível, então, e as pessoas não precisam se preocupar. Quando a gente vê isso na nuvem, às vezes existem algumas interações que a gente não sabe como vai funcionar ainda e vão haver dificuldades. Por exemplo, eu vou consumir um HSM na nuvem.
Só que ele vai consumir, muitas vezes, aquelas funções muito básicas. Ou seja, existe toda uma expertise que precisa ser desenvolvido para que você acesse funções básicas de um HSM, por exemplo, em nuvem. Né? Então, a gente tem pensado muito nisso, a gente tem oferecido já, mesmo nas nossas soluções em nuvem, camadas já prontas, que já, de alguma maneira, endereçam aquela aplicação que o nosso usuário precisa utilizar, seja ela o SPB, seja ela uma assinatura de XML de nota fiscal eletrônica, seja ela o processamento de cartões. Aliás, tem uma pergunta aqui, deixa eu só... do Marcos. Do Marcos, isso, é pertinente, Marcos. A resposta é sim, tá? Hoje, os HSMs, por exemplo, a gente tem clientes que utilizam o mesmo pool de HSMs para aplicações diferentes. Ele utiliza para o SPB, ele utiliza para cartão, ele utiliza... o nosso servidor também possibilita você usar, por exemplo, funcionalidades de on-time password, ele é um servidor de OTP, e até para armazenamento de chaves, por exemplo, como certificado digital ECNPJ. Então, o que a gente está tentando levar para a nuvem também é essa experiência das aplicações falarem com as camadas de segurança de criptografia em alto nível. Eu acho que isso vai facilitar muito, inclusive, isso que o Zé pontuou, da questão de velocidade, da questão de interação com a nuvem, as aplicações e as camadas de segurança. Obrigada. Um cuidado só que eu vejo com relação a essa parte da nuvem são as empresas não pensarem na terceirização da segurança. Então, assim, muitas vezes o pessoal pensa, vou contratar a nuvem e a nuvem vai ser responsável por cuidar de tudo e você não conhece como é que é feito esse armazenamento, como é que é essa empresa com relação ao cuidado com os certificados digitais. Então, esse é o ponto importante, na questão da contratação de solução de nuvem para mensageria. Como que esse sistema de mensageria vai armazenar o certificado? Tem realmente um repositório seguro, um HSM? Como é que é essa segmentação de processamento, né? Então, isso é muito importante. Eu queria acrescentar aí na resposta até do Ronaldo, sobre os multiusos, né, do HSM. A gente, por exemplo, na questão Pix, a gente inclusive usa o HSM por fechamento de túnel, tá? Então, não é simplesmente a assinatura das mensagens. Então, o fechamento de túnel precisa do HSM? Precisa na questão das operações criptográficas de fechamento de TLS. Então, aí você não estaria assinando nenhuma mensagem, mas eu estou simplesmente fechando um canal criptografado, aí entre um ponto e outro. Quer dizer, entre, no caso, o servidor que está operando o Pix e o Banco Central. Então, muitos HSMs, muitos fabricantes dizem que fecha túnel TLS, mas eles não fornecem funções de alto nível, né? Eles fornecem funções para o uso das primitivas, só de criptografia de assinaturas, primitivas comuns. Nós operamos com uma camada acima, então a gente fecha o GET, o POST, a gente fecha o CONNECT do cara, né, usando as chaves do HSM. Então, o cliente não precisa ficar preocupado, por exemplo, com quais são os toolsets de TLS que o Banco Central aceita, qual vai ser o desafio-resposta, como que vai implementar isso, ou até mesmo usar uma biblioteca que não seja compatível. Cache de exceção. Tem que haver customizações nessa biblioteca com relação a isso. E a gente fornece isso direto na biblioteca do próprio HSM. Não é o HSM que fecha o túnel com o Banco Central, não é o equipamento, é a biblioteca que é usada, que ela fornece esse suporte. Ok, e pessoal, temos duas perguntinhas assim, rapidinhas, porque a gente está com o tempo apertado. Okay. Qual é a relação de segurança Pix e performance? Então, a relação é bem alta, né? Então, assim, o tempo de resposta, ela está ligada diretamente com a disponibilidade da solução. Então, a solução que tem que funcionar 24/7 e tem no tempo máximo de resposta de 30 segundos, mas assim, eu acredito que toda instituição vai querer responder no menor tempo possível. Então, a experiência do Pix para o usuário, pela ideia do Banco Central e até para sua larga adoção, é ser instantâneo. Então, é você ler um QR Code
e dentro dessa leitura de QR Code até o pagamento e você ter a confirmação, ser feito no menor tempo possível. Então, a gente está falando de 3 assinaturas digitais que têm que ser feitas e verificadas, né? Então, são operações que, quando a gente leva para um banco com 100 mil usuários, com 50 mil usuários, em momentos de pico, então, você não pode ter entre aspas, esse gargalo na performance. Então, a performance tem que ser a mais rápida, com o maior nível de segurança possível. Então, isso está ligado diretamente à segurança, disponibilidade e performance. O usuário final do Pix precisa se preocupar com a segurança da sua transação? Com certeza. Então, assim, ele tem que ter um contrato com a instituição e tem que ter todo esse cuidado das credenciais, como que ele vai fazer essa autenticação. O segundo fator de autenticação é um ponto importante e que é colocado no Banco Central nas especificações mínimas. Então, pode ser, inclusive, teve uma pergunta aqui, a parte de biometria é uma opção também, mas a gente sabe que biometria facial, a gente ainda tem alguns gaps. A biometria digital, você tem uma dificuldade, porque nem todo celular tem isso implementado. Então, o segundo fator de autenticação, através de um OTP que converse OAuth, que é um padrão aberto, é muito importante ter nesse endpoint, né? Então, assim, são soluções de segurança adicionais que as instituições têm que prover para cada usuário final. Então, o usuário final vai ter que ter esse cuidado, né? E também com aqueles cuidados tradicionais, ter um antivírus instalado no computador, no celular, enfim. Todos os cuidados com segurança, porque você está mexendo com a parte financeira, né? Obrigada. O Banco Central, O Banco Central está preocupado realmente com essa questão de inserir essa pessoa que está fora do sistema financeiro no sistema financeiro com o Pix, né? Então, por exemplo, até coisas inéditas como a avaliação da usabilidade das aplicações que vão ser geradas, o Banco Central está elaborando normas e algumas questões para realmente tornar mais fluido, né, essa questão aí da interação do usuário comum com o sistema de pagamento. Pessoal, muito obrigada. Quero agradecer a participação de todos os convidados, dos painelistas, Zé, Tadeu, Ronaldo, muito obrigada. Convidar vocês, o nosso próximo webinar vai ser no próximo dia 6 de agosto. A gente vai estar encaminhando o convite para vocês. Muito obrigada. Quem ainda tiver perguntas, a gente não consegue responder agora, mas pode colocar no chat que a gente responde e encaminha por e-mail para vocês. Tá bom? Obrigado, Cátia. Obrigado, Ronaldo. Valeu, gente. Obrigado, viu? Luan, Zé, Tadeu, Kátia. Obrigado aí, pessoal, que assistiu. Obrigado.